Boa noite, Roberta, tudo bom? Tudo, tu tá toda bonita. Estamos, né? Oi, gente! Vamos lá, né? O pessoal tá entrando aí devagarinho, né? Hoje a nossa live aqui com a querida Roberta, né? Especialista no assunto e que eu tenho o maior prazer do mundo em recebê-la aqui, né? Para conversar com a gente um pouquinho sobre esse momento de escolha profissional, né? Escolher ou ser escolhido, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Para quem não me conhece, está chegando agora, não me conhece, eu sou a Alessandra, sou psicóloga orientadora profissional, me formei na Unifor, né? E assim, a formação da orientação profissional foi no Instituto do Ser, né? Assim, através da Roberta, né? Que eu lembro que no finalzinho da faculdade, né, Roberta, assim, me cutucou para ir fazer a formação. Oi. E de lá para cá a gente vem seguindo nessa temática, né? Assim, muito por inspiração dela também, que é uma profissional que eu admiro bastante. Quer se Oh, que apresentar, bom. Roberto, um pouquinho? Quero. Boa noite, gente. Tão bom ver algumas pessoas aqui que faz tempo que eu não vejo, né? Eli, primeiro agradecer aí a parceria, né? Da gente estar hoje conversando sobre um tema que a gente ama tanto, né? Que a gente gosta tanto, que tem a ver com os nossos estudos, com a nossa prática, poder contribuir junto às pessoas de alguma forma que também atuam nessa área, né? Então, para mim, sempre é muito feliz estar aqui, né? E podendo estar com você, que é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que trabalha na área, é uma pessoa que eu sei que também tem uma grande identificação e paixão pelo que faz, né? E eu acho que esse tema, ele é de grande valia, né? E quando você falou dele agora, me deu vontade foi de rir, porque tu disse assim, escolher ou ser escolhido. Aí eu ia dizer, eis a questão, né? Eis a Já, questão. eis a questão. Olha aí, maravilhosas, Antônia. Oi, Antônia. Ana Júlia tá aí. É a Antônia, né? Seja bem-vinda, Antônia. Que honra, que prazer Pois estar não aqui com a é? gente, né, nesse momento. É, o pessoal do Antares aí chegando, né? Pois é, vamos conversar sobre esse assunto, né? Que é um assunto que faz parte da nossa prática e que a gente abraça com tanto amor, né? Assim, antes da gente começar, de fato, na temática, assim, voltada para o jovem, Roberta, assim, deixa eu te perguntar um pouquinho, né? Para você, a psicologia, você escolheu ou você foi escolhida, né? Vamos tentar só pensar um pouquinho aí, para enquanto o pessoal chega mais um pouquinho, né? Tá. Eu acho que a psicologia eu escolhi, mas eu acho que a área de orientação profissional e carreira eu fui escolhida por ela, porque ela não estava no script, né? Eu não vi nada disso na faculdade, eu nunca tinha estudado essa área, e essa área me chegou na prática, né? Essa área me chegou como psicóloga escolar, trabalhando numa grande escola aqui de Fortaleza. Eu não trabalhava com ensino médio, eu trabalhava com ensino fundamental, e fui para o ensino médio, e no ensino médio essa área me chegou. E eu fiquei, e agora, o que é que eu vou fazer? Né? Assim, não conhecia nada, não tinha formação, não tinha visto nada na faculdade. Então, eu penso que a área de orientação profissional e carreira, ela me escolheu. E eu fui correr atrás, né, para ver o que é que eu poderia dar melhor de mim para as pessoas, né, nessa área. E de lá até hoje, isso foi ali em 97, né? Me lembro como hoje, 1997. Eu terminei a formação em 2000 e de lá para cá, cada ano que se passa, eu digo que eu aprendo mais, eu gosto mais, né? Eu estudo mais. Então eu acho que essa área eu fui escolhida por ela, mas a psicologia foi uma escolha por consciência. É interessante, assim, é muito parecida a trajetória, né? Assim, também a psicologia foi uma escolha minha, né? Mas a área de orientação profissional eu fui sendo escolhida, né? Assim, Uhum. eu acho que ela me abraçou, né? Na faculdade, apesar de na época não ter tido a disciplina, mas eu tive a oportunidade de fazer o estágio com você, né? E de lá foi a formação e terminei a faculdade
junto com a formação, né? Não me lembro mais nem em que turma era, mas foi em 2011, quando eu colei grau, eu terminei a formação. E também fui trabalhar em escola, inicialmente com Fundamental 2, né? E depois foi que o ensino médio surgiu, mas o estudo não parou, né? De lá para cá, cada vez mais estudando essa área. Uhum. E é isso, né? A gente vai vendo como esses caminhos vão se trilhando, né? Vão coincidindo aí. Que bom. Mas eu Mas não vou pensando... negar que quando tu foi minha aluna, eu já via o quanto essa área podia ser também uma área para ti, né? Eu já Ai, sentia um pouco que isso, legal saber. né? Eu já tinha um pouco Que desse feeling. bacana. Olha só, eu sei que a área da escola foi, né? Teve seu dedinho ali, assim, dentro da formação você me sinalizou, mas é muito bacana. E pensando assim, voltando para a questão do jovem, né, Roberta, assim, como é que você está vendo esse jovem hoje, né, as mudanças, né, o que está acontecendo nesse processo de escolha, né, o que é que você pode falar para a gente um pouquinho, né, Tá, vamos a conversar respeito um dessa pouquinho. adolescência, dessa juventude, né, vamos conversar um pouquinho aí. Vamos. Bom, o que a gente percebe, gente, é que assim, quando a gente fala de jovem, a gente tem que contextualizar, né? O momento histórico hoje que a gente vive. Esse jovem de hoje é diferente do jovem de 5 anos atrás, o jovem da minha época, né? E assim, a gente precisa contextualizar esse jovem. E a gente vai contextualizar na medida que a gente começa a ter contato com eles e com o mundo deles, né? A gente começa a entender melhor os interesses, a gente começa a entender melhor quem é o jovem nos dias de hoje. Mas de uma coisa eu coloco, e assim, e eu concordo e pontuo um pouco com o que a literatura coloca, de que a escolha da profissão, ela ainda é um dos rituais na nossa cultura de crescimento. Eu acho que alguns rituais nós não temos mais, né? Assim, a gente não percebe mais no adolescente, como a gente percebia há algum tempo atrás. Mas a escolha da profissão, ela ainda sinaliza um pouco de que eu estou crescendo, né? Eu preciso parar para pensar no que é que eu quero para a minha vida. Então, eu vejo um ritual é como se fosse uma entrada para um outro mundo que não é o meu mundo, né? E que isso é vivido de uma forma muito singular, porque também a adolescência, ela, embora seja, a gente pode trazer toda uma realidade do momento histórico que a gente vive, mas o ser adolescente, ele também é singular, ele é individual, cada um vivencia essa adolescência de uma forma. Então, a gente tem aqueles jovens que querem crescer, que anseiam em pensar no futuro, né, em olhar para esse futuro, e a gente tem aquele jovem que resiste, que foge, que faz tudo que o que ele puder fazer para colocar debaixo do tapete essa escolha da profissão, ele faz, né? Então a gente percebe que também a escolha profissional, ela vai falar um pouquinho dessa entrada num outro universo, que é um universo diferente do meu. E quando a gente fala nisso ali, a gente tem que falar de quê? De lutos, de perdas, né? Que é uma das dificuldades que o jovem tem, porque ele está passando por tantas mudanças, né? É a mudança do corpo, é a mudança na relação com os pais, é a mudança que ele de ser criança e ser adolescente, e ainda essa mudança de escolher identidades. Não só uma identidade pessoal de quem que eu sou, mas uma identidade profissional, quem é que eu vou ser no futuro, né? Uma identidade sexual com quem eu quero me relacionar. Então, são tantas escolhas que o jovem passa de forma concomitante, que a gente sabe que isso não é fácil. E eles estão lidando com lutos, porque para eu poder crescer, eu preciso elaborar essas perdas e esses lutos, que é uma coisa tão difícil na adolescência, né? Então, e assim, eles se deparam com uma nova responsabilidade, né? Assim, pensar nessa escolha da profissão, ao mesmo tempo, como você colocou, né? De entrar no mundo adulto, é entrar no mundo de responsabilidade. E que eu não sei se eu quero entrar, né? Assim, é difícil para eles pensarem nisso, né? E aí, é um momento realmente de muito conflito, né? E essa palavrinha, estão colocando aqui, a Márcia colocou, é um momento de conflito, é um momento de conflito. E o conflito também ele é necessário. Eu acho que o conflito ele é importante. O que a gente precisa é clarificar, né, essa dificuldade dele nesse processo de escolha, para que ele possa aprender a lidar com isso e buscar estratégias, né? Então, essas mudanças, elas acontecem, né? São mudanças muito intensas, muitas vezes torna mais complexo esse adolescer, né? Esse momento de vida do jovem.
mas que a gente precisa estar ali pertinho deles, né? Eu digo enquanto pai, enquanto mãe, tentando ajudar e contribuir, né? Tem alguém que está colocando aqui, mais do que nunca, nesse período, Mas essas mudanças enfáticas, são né? bem enfáticas, né? Assim, Roberta, mas por que que é tão complexo ainda? Essa Assim, o que questão é da que muda escolha, né? tanto, assim? Essa Pronto. questão da escolha para o jovem, né? Vamos. Porque eu percebo assim, quando eu converso com os jovens, né, eles têm uma dificuldade de fazer essa escolha, né? E teve um dia que eu perguntei, né, assim, se você fosse ter que escolher entre comprar uma coxinha e um pedaço de bolo mole. Eles olharam assim, ah, tia, só porque hoje é o dia da coxinha, eu vou para a coxinha, né? Mas se fosse outro dia, ele não iria. É. Né? Então, assim, quando a gente traz essa questão da escolha das mais simples, eles conseguem visualizar. Né? Mas, voltando para a profissão, assim, por que que a escolha da profissão ela realmente é mais complicada, é mais É complexa, mais complexo, né? complexa, né? Pronto. Vamos só voltar um pouquinho antes da gente começar a adentrar o tema da escolha, né? Vamos só fazer um gancho aí para terminar essa questão do jovem, tá? O que que a literatura coloca para a gente, né? A Dulce, ela tem um livro muito legal, que ele é um livro pequeno, introdutório, que é a escolha profissional, em que ela vai falar assim, na nossa cultura, né, o processo de escolha do jovem passa por como se fosse por 3 fases, tá? Primeira fase é lá na infância, em que a gente faz aquela pergunta para as crianças o que é que vai ser quando crescer, que é uma pergunta totalmente sem sentido, né? Porque a gente É, vai obter uma resposta e às vezes essa resposta até angustia algumas pessoas, né? Mas é aquela fase da fantasia, em que eu vou dar uma resposta em cima daquilo que eu gosto, né? Sem nenhuma apropriação, sem nenhuma reflexão, porque a criança não tem condição ainda, né? A segunda fase que a gente percebe é uma fase da tentativa. Essa fase da tentativa começa ao entrar na adolescência, em que eu estou vindo para um universo novo, então começando a se deparar com os meus valores, com os valores da minha família, né? Assim, esse universo novo traz alguns interesses também novos para mim, e essa fase da tentativa é justamente uma fase em que está nesse miolo da adolescência, em que eu também vou fazer uma escolha, uma tomada de decisão sem tanta apropriação, né? Sim, porque eu estou no momento em que eu nem sei quem é que eu sou direito, né? E tem uma fase que se coloca que é uma fase realista. Essa fase realista, a gente já está na universidade. Então, assim, quando a gente escolhe, a gente já está na universidade, que é uma fase o quê? Em que eu tenho um pouco mais de maturidade, em que essa escolha é mais apropriada para mim, porque eu já tenho um pouquinho mais de conhecimento e não só de conhecimento sobre algumas coisas, mas eu já sou um pouco mais madura psicologicamente. Então, o que eu quero colocar para vocês aqui é que quando o jovem escolhe, ele não está nessa frase realista. Por isso que muitos jovens fazem uma escolha, e aí, dependendo de como eles escolheram, eles entram na universidade e é lá que a gente vai confirmar ou desconfirmar esse curso, tá? Então, assim, trazendo para o que você coloca, o tema da escolha, né? Que é o nosso tema central aqui. Na verdade, nunca é fácil a gente escolher, né? Assim, tomar decisões, fazer escolhas, seja ela qual for, a gente sabe que é muito complexo, né? E a gente pode pensar assim, por que que isso é tão complexo nesse momento da adolescência, né? Porque a gente, porque a gente sabe que tem tantos fatores que podem estar interferindo nesse processo de escolha, né? Eu não escolho só pensando em mim. Até porque, como eu coloquei, assim, o jovem, ele não tem muita maturidade para esse processo de escolha. A orientação profissional vai ajudar ele nesse amadurecimento, né? Mas tem uma questão que eu acho interessante de fazer a gente pensar que é também, assim, além da complexidade de fazer escolha, do amadurecimento, né, assim, que o jovem não tem dentro dessa maturação psicológica, a nossa cultura também não ajuda o jovem a fazer escolhas. Às vezes eu pergunto na clínica, eu acho que você também deve se deparar com isso, né? Às vezes eu pergunto na clínica, como é que é para você escolher? Você já fez alguma escolha que você considera importante na sua vida? Né? Me diz alguma escolha que você tenha feito e o jovem fica olhando assim para mim como se ele nunca tivesse feito nenhuma escolha. Então eu fico pensando que o nosso repertório de escolhas na nossa história de vida é muito limitado. A gente tem que deixar com que as crianças escolham dentro dos limites dela, com que o jovem possa escolher, porque quando ele chega na adolescência, que ele vai tomar essa decisão que para eles é uma escolha muito séria, eles não sabem escolher, porque eles nunca, ou eles tiveram poucos repertórios de escolha. E escolha o que é? A gente aprende a escolher.
A gente não nasce escolhendo. Então, se eu nunca fiz escolha, se eu sempre escuto os outros, se nunca foi me dado a possibilidade de pensar em fazer escolhas, quando eu estou diante de uma escolha, é uma coisa muito difícil, né? Assim, para mim. E a gente sabe que das escolhas simples, nós vamos nos desenvolvendo para as escolhas mais complexas, né? E às vezes são coisas simples mesmo, que eu pergunto a ele. Por exemplo, quando chega final de semana, como é que é na tua casa? Vocês escolhem o que vocês vão fazer? Né? Assim, como tu vai para uma festa, como é que é escolher a roupa? A tua escola, né? A tua escola, tu teve alguma participação na escolha? Então a gente começa a perceber que é muito limitado o repertório dele de escolhas, né? E que isso acaba E desde de criança, forma... né? Desde criança, algumas crianças realmente começam a fazer essas escolhas muito cedo, né? Às vezes é não querer aquela comidinha, né? Às vezes é a roupa, que ela só quer vestir se for uma determinada roupa. Mas quando eles chegam na adolescência, eles não se dão conta de que eles vão escolhendo com o tempo, né? Muitos jovens, como você colocou assim, até a questão da escola, assim, foi possível, você está mudando de escola, por exemplo, né? A nova escola está sendo uma escolha sua, né? Você está tendo participação nesse processo? E aí, uma vez foi que eu coloquei essa pergunta, foi que o jovem se deu conta, né? Assim, de que, poxa, é também uma escolha importante que eu estou fazendo. Mas até então eles não se dão conta, né? De que o dia a dia, né? Eles vão fazendo essas pequenas escolhas. É escolher a comida, né? Do final de semana, um passeio que eles não estão fazendo, né? É algo assim, e do simples para o mais difícil. Mas nem sempre eles se dão conta disso. E a gente precisa, na nossa cultura, contribuir e ajudar, né? Eu sei que às vezes tem pais que dizem assim, mas meu filho, se eu deixar ele escolher a roupa que ele quer, é capaz dele ir com uma blusa listrada e uma calça de bola, né? Vamos exagerar aqui. Mas o que eu tô querendo colocar é que assim, vamos trazer as possibilidades. Traz 5 combinações e deixa ele escolher dentro dessas 5, né? Então eu penso que o jovem, na história de vida dele, ele tem poucos repertórios de escolha. E isso não ajuda ele a fazer escolhas, né? E sem falar que, assim, são muitos fatores que a gente sabe que interferem no processo de escolha, né, profissional. Assim, que a literatura aponta, que a gente percebe. Eu percebo também, Eli, que tem as crenças, né? Vamos lá nas crenças, que a gente precisa muitas vezes levar o jovem a pensar, a desconstruir. O medo de fazer escolha errada ou certa, né? Será que tem, gente, escolha errada ou certa? Será que a gente não tem a escolha possível? A gente aprende isso com a Dulce, né? Que a escolha possível. Mas como assim, Roberta, a escolha possível? A escolha a partir da minha maturidade psicológica, né? A escolha a partir do que eu percebo de mim, dos meus interesses, né? Das minhas possibilidades de escolher. Então, eu penso que a gente precisa também desconstruir alguns aspectos para que o jovem comece a se dar conta das condições, né? Onde ele está inserido, para que ele possa fazer o que a gente chama de melhor escolha, ou a melhor escolha possível, dentro dessas condições. Porque uma coisa que eu queria pontuar aqui, Eli, que eu acho que você também deve lidar muito com isso, tu pode até falar essa questão também, né? Porque tu também trabalha muito com reorientação profissional, né? Que é como é um peso, né? Quando você escolhe algo e a cultura coloca que você não soube escolher. Estão dizendo aqui as crenças, exatamente isso. As crenças interferem muito, né? Porque não existe, gente, a escolha ela não é definitiva, mas não quer dizer por isso que eu não vou me responsabilizar por elas, né? Mas a gente não pode trazer esse peso para o jovem, né? Tu deve perceber muito isso, né, Eli, em reorientação? Recebo muito, assim, essa crença de que algumas profissões, né, estão em primeiro lugar ali para serem escolhidas, né? Que tem que ser aquela profissão, e aí a gente, muitas vezes o jovem ele vai, escolhe, né, por uma influência realmente da família, por um desejo realmente dos pais, mas lá na frente ele percebe que não é aquilo ali, né, e quando a gente começa a conversar como é que foi essa primeira escolha, né, muitas vezes esse adulto ele já se percebe assim, eu não sei por que eu escolhi. Né? Então, a gente percebe uma questão que, na época, né, da primeira escolha, não havia uma certa maturidade, não houve esse movimento de olhar para si. Né? Eu vejo muito assim, o que você gosta de fazer? Né? Quando a gente pergunta isso para o jovem, muitos deles não sabem dizer, não sabem responder. O que eles gostam de fazer? No que você é bom? Tio, eu não sei.
E aí é um movimento de levar eles a essa reflexão de ir pensando realmente, né? O que é que eu gosto de fazer, como é que eu me vejo daqui a um determinado tempo. Mas eu percebo também que nessa imaturidade, né, que é muito pertinente à faixa etária deles, mesmo assim eles escolhem, né? Alguns escolhem sem ter esse movimento de olhar para si, escolhem sem ter o conhecimento da profissão, sem ter uma certa consciência, né, das influências que eles recebem, e realmente lá na frente eles voltam, né, para o processo para tentar fazer uma outra escolha que seja mais assertiva na vida dele. Verdade. Né? Então tem muito esse movimento, né? Até porque se a gente parar um pouquinho para pensar, o que é escolher, né? Assim, escolher é o quê? É decidir dentro de uma série de possibilidades a que eu acho que no momento é viável para mim. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar seria isso, né? A gente sabe que quando a gente escolhe uma profissão, a gente também escolhe uma forma de viver. A gente escolhe um estilo de vida. O jovem nunca para pensar nisso. Né? Mas assim, não, eles não param para pensar, mas eles querem escolher assim, eu quero a profissão que dê muito dinheiro, que eu consiga viajar, que eu consiga ter uma vida, né, plena, sem muito sacrifício, mas não olha, né, para o que vem antes disso. Pronto. Eu estava conversando com um jovem que eu estou trabalhando e ele disse o seguinte para mim, que ele quer muito ser rico, né? Ele quer ganhar muito dinheiro porque ele tem muita missão material, também quer fazer algo que ele goste, mas ele quer trabalhar o mínimo possível. Como é que pode? Né? Eu digo, isso pode ser que aconteça lá na frente da tua vida, né? É o desejo de todo mundo, né? Mas... E aí você vai conversar com ele sobre isso, né? Assim, então a gente precisa estar trazendo alguns aspectos para que eles possam olhar para si e que muitas vezes isso é muito novo, né? Eu acredito que todo mundo que trabalha com a escolha da profissão deve escutar isso dos jovens, né? A gente pergunta muito, né? A gente sempre traz muitas questões para eles em cima do que eles fazem, em cima das atividades. E muitas coisas que a gente pergunta é um processo de levar eles a pensar e a refletir. E a nossa cultura, a nossa educação, a educação familiar, a escola também de uma forma geral, eu vou colocar, não, de certa forma, desenvolve esse movimento da gente olhar para si. É sempre o olhar externo. Né? A nossa cultura ocidental, ela não propaga isso, né? Esse autoconhecimento, esse olhar para si. Então, tem perguntas que a gente faz, como você diz, né? Do que você gosta, do que é que lhe chama atenção, do que é que você admira. Ó, uma pergunta dificílima para o jovem. Acho que não é só para o jovem, não, mas é difícil para eles quando eu entro na questão das habilidades, que eu começo a perguntar. Me diga uma coisa que você faz com maestria. Com maestria? Eu digo, é uma coisa que você sabe fazer bem. Parece assim uma pergunta do outro mundo, né? Que a gente está fazendo ao jovem, né? Então, assim, a escolha profissional, ela exige também uma coisa que para eles não é fácil, que é uma certa exclusividade, né? Escolha exige isso. Eu saber priorizar. E eu saber priorizar é eu saber lidar, como eu estava lhe dizendo, com lutos, com perdas. É deixar de lado o que não foi escolhido e aceitar as consequências disso, né? De escolhas que também poderiam ser possíveis. Eu acho até que isso é o mais difícil, né? A Agnes está colocando alguma coisa aí, né? Que na nossa cultura, assim, não se permite que eles deixem de escolher pensando na rentabilidade financeira, né? E que é uma possibilidade, a gente precisa levar isso em consideração, né? Que o retorno financeiro, ele de fato, ele é importante, mas a gente precisa colocar para eles, né? Assim, que não é só o retorno financeiro, né? Sim. Que bom que ele, ao fazer a escolha, que ele tenha esse retorno financeiro, mas que ele seja feliz nessa escolha, que essa escolha faça sentido para ele, né? Assim, porque o dinheiro em si faz parte, né? Ele faz parte, é um retorno desejado, né? E você está trazendo uma questão que é tão, como é que eu vou lhe dizer? Não vou dizer difícil, mas é uma questão que é delicada para nós que trabalhamos nessa área, que é o quê, né? São os valores. Às vezes a gente precisa entender para aquela família, né, o valor do dinheiro. O quanto, às vezes eu peço a eles para mensurar, né? Assim, o quanto eles gostariam o que seria para ele uma quantia importante, né? Mas a gente tem que olhar para esses valores dessa família, né? Assim, fazê-los pensar dentro daquilo que ele traz, né? Dessa reflexão, né? Mas a gente precisa se deparar com essa questão dos valores que eles trazem. Hoje a gente percebe
a literatura aponta, né? A família como valor que interfere, a gente sabe que a família tem uma interferência sim, até porque são as pessoas mais próximas deles, que têm experiência, que colocam, que amam esses filhos, né? Então, como é que eu não vou escutar o meu pai e minha mãe? Claro que eu vou escutar, né? A gente coloca a escola também, sim, a escola também interfere. Algumas escolas mais do que outras, mas a escola também propaga algumas coisas, né, para esses jovens que chega de uma forma, de uma certa intensidade para eles. Os amigos, né, que são os grupos de pares, a gente coloca que também tem interferido no processo. Qual é o jovem que no terceiro ano tem coragem de dizer, às vezes, na frente de determinados professores, que ele ainda não sabe o que ele quer? Muitas vezes ele não tem coragem de dizer. Ele vai dizer para a gente. Não Por digo. quê? Porque ele tem medo de dizer o que é que o meu professor vai dizer. Meu filho, uma hora dessa você ainda não sabe o que é que você quer. O que é que os colegas vão dizer? E, na verdade, gente, é mais do que natural não saber no terceiro ano o que quer. Né? Sim. Tem alguns que vão deixando, né? Mas a gente sabe que isso é natural, né? É interessante você colocar isso, Roberta, assim, pela relação do professor, porque o professor também é uma pessoa que, de grande modelo, influência, né, para esse jovem, né? E chegou para mim, ano passado, um jovem que ele disse assim, ele visto como um aluno super danado, né? E quando ele veio conversar comigo, né, eu já conhecia ele de outras idades, de outras séries, e eu percebi um amadurecimento muito grande, né? E eu perguntei para ele, né, o que é que ele queria, qual seria a escolha dele. Ele foi colocando que estava querendo fazer medicina, mas ninguém acreditava nele, né? Pela brincadeira, né? Pela descontração dele, né? E ele dizia assim, os professores só me veem como um menino brincalhão, né? Uhum. Mas eles não sabem o quanto eu estudo em casa, eles não sabem o tanto da pressão que eu recebo em casa, né, para fazer medicina. E aí, quando a gente foi conversar, tinha outros fatores também, né, que era do desejo dele fazer medicina, mas também tinha uma influência muito grande aí, Sim. né, vindo da família, vindo dos irmãos, né, assim, e se ele fosse chegar para o professor e dizer que ia fazer medicina, ele seria desacreditado pelo professor, né, assim, às vezes ele admira muito aquela profissão, mas ele seria desacreditado. E, enfim, ele não diz, ele não compartilha muitas vezes com os colegas de sala, ele não compartilha com os membros da comunidade escolar, e ele vem compartilhar com a gente, né? Porque realmente assim, percebe esse acolhimento e a gente tem como entender todo esse processo, né? Mas são pessoas de grande influência, né? Sim, e a gente sabe que escolher quantas pessoas, né, assim, a gente indireta ou indiretamente estão presentes nas nossas escolhas, né? Então, falando dos fatores, a gente sabe que tem muitos fatores que interferem, né? Esse momento que a gente está passando, vamos pensar um pouquinho, esse momento que a gente vem A passando... Fabiana até colocou... a Fabiana até colocou aqui, né? Difícil escolher esse momento de crise, como vocês estão vendo esse momento assim do novo mundo do trabalho, né? Pronto. Difícil, né? É Um difícil, momento assim, complexo, bem... né? Até porque, assim, Isso. como é que a gente vai falar de escolha, de eu pensar em um projeto de vida para mim, num país ou num momento de vida de tanta vulnerabilidade, de instabilidade, né? Traz mais angústia, traz mais insegurança, né, para o jovem, que já está nesse momento também de tantas mudanças que a gente percebe, né? Mas, assim, a gente vem vindo no nosso país numa crise, digamos assim, né, assim, financeira, em que cada vez mais a gente percebe o jovem de primeira escolha, como ele tem trazido um fator que tem atravessado a escolha dele, que nem deveria ser, que é o mercado de trabalho. Isso deveria ser um fator para quem está saindo da universidade. Mas para um jovem que vai entrar num curso, que vai confirmar, que ainda vai passar 4 anos, 5 anos, quando ele sair da universidade, o mercado vai estar outro, não deveria ser um fator que interferisse. Mas está a todo momento a gente vê o jovem trazendo a seguinte fala: será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir me colocar no mercado? Será que eu vou conseguir me inserir no mundo do trabalho? Quer dizer, um jovem de 17 anos que já está trazendo essas questões. Isso vem de onde, gente? Isso vem das reais. Isso vem das pessoas que têm colocado isso para ele. Meu filho, escolha uma coisa que você tenha trabalho, né? Então, assim, é um fator que não pode ser deixado de lado, mas é um fator também que a gente precisa acolher e fazer pensar sobre isso,
né? Então, a gente sabe que a gente tem os fatores sociais que interferem demais, que tem os fatores políticos, que precisa ser considerado que muitas vezes não vem de uma forma bonitinha, mas vem atravessado, porque a gente sabe que a economia está relacionada com a política, né? Tem os fatores educacionais, tem os fatores subjetivos, que muitas vezes eles não conhecem, né? Que assim, que são os fatores mesmo que para mim é importante, que eu nunca parei para pensar o que é que para mim é importante, né? Tem algumas pessoas que estão colocando alguma coisa aí, né, Lin? Tem. Assim, a Márcia colocou aqui, eu estou dando aqui uma olhada, né? Que ela dizendo assim que é mais fácil não me escolher, né? E é mais fácil saber também o que não quer, né? Partindo assim do princípio de que ele possa ir descartando possibilidades, isso já ajuda, né? No processo de escolha dele. Né? Mas é interessante a gente pontuar também. Diga, pode dizer. Tem uma coisa interessante que é assim, além das possibilidades, saber priorizar, né? Porque eu acho que o processo de escolha é um processo de aprendizado e eu vou também aprendendo o que para mim é prioridade, né? Assim, essa e essa profissão são importantes para mim, tá? Mas vamos encontrar aspectos, critérios que para você sejam importantes para a gente estabelecer aí prioridades na tua escolha, né? E às vezes o jovem, a dificuldade dele é porque tem jovem que quer levar tudo, né? Mas não dá para levar tudo. Sim. Toda escolha eu tenho que renunciar a alguma coisa, eu tenho que abrir mão, eu tenho que ceder. E sempre fica assim, mas pode ser um curso possível. Pode ser um curso possível. Mas vamos olhar para você e tudo que a gente tem trabalhado para ver quais são as prioridades, né? O que é que você tem mostrado que para você é o mais importante, né? A Fabiana botou alguma coisa aí, não foi? Um apelo ao trabalho que tem uma remuneração garantida. Pois é. Como é que a gente pode trazer isso, né, Fabiana? A gente traz o fator econômico, mas assim, que garantia eu posso dizer no processo de escolha profissional que se o jovem escolher essa profissão, ele vai se dar bem na vida de uma forma, né, econômica ou não? Eu não tenho, nem o contrário eu posso dizer. Às vezes eles trazem isso como um discurso dos pais. Meu pai disse que se eu fizer tal coisa eu vou morrer de fome, né? E às vezes dá vontade de eu perguntar, baseado em que ele diz isso, né? Qual foi a evidência, qual foi a pesquisa que ele fez para dizer isso para você? Às vezes dá vontade da gente dizer isso, né? Eu levo a pensar e a refletir. A gente sabe que todo mundo quer ter dinheiro, porque a gente precisa sobreviver, a gente quer ter qualidade de vida, quer ter uma vida digna, né? Mas como é que nós podemos dizer que essa pessoa ela não vai se dar bem financeiramente? Tantas coisas ele ainda vai viver, né? Assim, tantas possibilidades e oportunidades para no processo de orientação profissional eu ficar, né, essa questão. O que acontece às vezes é a valoração da representação social das profissões por parte de alguns pais, né? E às vezes os pais não querem admitir isso, mas às vezes é isso. Meu filho, você pode escolher, né? E aí aquela história, nós temos liberdade de escolha? Será que a gente tem, Eli? O que é que tu acha? Né? Será que a gente tem a liberdade de escolher? Eu acho que tem, assim, né? Dentro de certas condições, né? Dentro de um determinado contexto, né? Porque a gente precisa considerar o contexto que aquele jovem está inserido, né? A gente não pode descartar isso. Mas eu vejo que essa liberdade ela acontece quando o jovem ele tem a consciência de tudo que é que está influenciando nessa escolha dele, né? Assim, e isso não é de uma hora para outra, né? Assim, se a gente pensar do comecinho de como é que esse jovem chega até o momento em que ele faz essa escolha, muita coisa aconteceu, muita reflexão surgiu aí, muito diálogo, né? Porque é o nosso papel, né? Enquanto orientador, promover essa reflexão nele. Né? Então, eu acredito muito assim que há uma liberdade para escolha, né? Há uma liberdade de escolha, mas dentro de um contexto, né? Dentro de uma determinada situação. Sim. Né? Eu penso assim. Diga, pode complementar. Por isso que a gente coloca tanto que é uma liberdade de escolha relativa, né? Por quê? Porque a gente é atravessado por esses multifatores sempre. E nenhuma escolha ela é aleatória. Eu escolhi psicologia porque eu quis ser psicólogo. Não. Alguma coisa, ou alguns fatores, que mesmo não sendo conscientes ou tão claros, me levou a escolher a psicologia,
Ah, eu escolhi a orientação profissional, aquela história que a gente estava conversando nisso, que eu digo que eu fui escolhida por ela, né? Então, assim, algumas Uhum. coisas fazem com que atravessem as nossas escolhas, né? E a gente precisa entender que existe uma liberdade, sim, de escolha, mas essa liberdade, ela é atravessada por todos esses multifatores. Então, eu estou trazendo essa questão porque, às vezes, a gente escuta o seguinte na prática. Alguns pais dizem o seguinte para os filhos: não, você pode escolher o que você quiser. Aí, quando o jovem chega e diz um curso que não está dentro da representação deles de valoração de curso, aí eles dizem, mas esse curso, meu filho pensa em outra Isso. coisa, né? Então, assim, a gente sabe que é uma escolha relativa, porque, na verdade, se quando a gente faz o jovem parar para pensar um pouco nesse projeto dos pais, na expectativa dos pais, no fundo, os jovens sabem, né? Eles têm consciência do que é que os pais deles Uhum. gostariam, né? Às vezes o que a gente percebe é que é tão complexa a questão que eles não têm muitas condições ali naquele momento emocional de lidar com essa família, ou de conversar, porque não tem abertura, ou de enfrentar, né? Ou usar estratégias de enfrentamento, né? A Fabiana está colocando alguma coisa, né? É a questão assim do autoconhecimento, né? Que é através do autoconhecimento que esse jovem vai poder ter consciência das habilidades, né? E realmente é isso. É a gente ir Isso. proporcionando aos poucos esse processo de voltar para si, de olhar para si, né? Quais são os interesses dele, o que é que eles sabem fazer, né? E Uhum, que isso é o que vai realmente direcionar, proporcionar essa consciência, né? Assim, do que está interferindo aqui, né? uhum, Embora muitos façam essa escolha totalmente aleatória, né? É interessante, uhum, Roberta, assim, você colocar essa questão assim dos pais, né? Quando chega para os pais, mas dentro dessas daqui, aquela escolha é uma liberdade que ela é muito limitada, né? Ela é muito relativa de fato. Ano passado, dentro de um processo de orientação, eu recebi uma jovem que os pais queriam muito que ela fizesse o curso de medicina, né? E ela muito se sentindo muito pressionada com relação a isso. E dentro do processo de orientação, ela foi se dando conta de que ela tinha muitas outras habilidades voltadas para a arquitetura, né? Os pais tinham uma formação em design, né? Ela sabia mexer com tudo da arquitetura, mas ela chegou para mim e disse assim: tia, eu não sou doida de chegar em casa e dizer que eu quero fazer arquitetura, né? Assim, não vai ser aceito. E aí, dessa fala em diante, foi assim, todo um processo, onde a gente uhum, precisou inserir realmente os pais dela, né, nesse contexto da escolha, né, para ir possibilitando, como ainda era no segundo ano, né, a gente tinha um certo tempo, né, para que ela uhum, realmente pudesse ver o que era que ela gostava, o que é que ela tinha mais afinidade, né? Mas realmente foi muito difícil, né? A família pensar em algo, né, que não fosse a medicina. E aí pensando na medicina, porque a medicina era a profissão que iria ter um retorno financeiro mais rápido, né? E a uhum. arquitetura não, né? Mas Pois é. a menina com todas as habilidades, né, para arquitetura, mas assim, tá caminhando, né? É, deixa eu só fazer um pouco aí, trazer um pouco essa questão do autoconhecimento que a Fabiana falou, né? Ela está trazendo outras questões também, né? A gente vai falar, viu, Fábio? Mas assim, eu queria só pontuar o quanto o autoconhecimento ele é importante no processo de escolha profissional. Às vezes, ele não é muito valorizado pela família, né? Assim, que às vezes não entende o formato do trabalho de orientação profissional, mas a gente precisa colocar e a gente precisa explicar quantas vezes for necessário, né? A gente precisa, às vezes, psicoeducar esses pais para mostrar como é que o jovem vai escolher algo se ele não tem uma ideia dele, né? Se ele não tem ideia de aspectos singulares dele, se ele não tem ideia do que é importante para ele, né? Assim, das afinidades. E nós também precisamos, muitas vezes, né, conhecer esse jovem. Eu digo muito para os pais, quando eu começo a trabalhar, que uma coisa que eu me nego é adivinhar. Eu disse aqui não tem adivinhação. Eu não tenho como adivinhar. É um processo em que a gente vai se descobrindo ao longo, né, do próprio trabalho que vai sendo desenvolvido. Então, a escolha profissional, ela não se dá de uma hora para outra. E às vezes os pais ficam assim: quantos encontros você faz?
Ah, mas é muitos encontros, né? E a gente dá uma média, porque a gente sabe que pode passar, que pode diminuir, né? E às vezes os pais colocam e dizem assim, mas não são muitos encontros, né? Vamos começar, vamos ver como é que a coisa vai acontecer, porque ela não acontece de uma hora para outra. A gente sabe que o sujeito é individual e essa questão é uma questão que nós, enquanto orientadores profissionais, a gente precisa trabalhar bem, né? Assim, que é explicar aos pais, explicar ao jovem o que é um processo de escolha profissional, né? Que a gente precisa trazer essa história de vida, que a gente precisa trabalhar com a deslocalização temporal, né? Passado, presente, futuro, que isso é tão importante, né? Assim, a gente trazer isso dentro do processo de escolha profissional, né? Então, o nome processo, ele dá uma outra conotação de que as coisas vão acontecer no caminho. Quantos jovens eu já trabalhei que ele entra e diz assim, eu não tenho a menor ideia do que é que eu quero, né? E as coisas vão no caminho clareando, né? Ah, a gente vai adivinhando? Não, né? Ele vai começando a tomar conta dele, ele vai começando a pensar nele, a refletir, a gente vai fazendo as pontuações que a gente percebe que é importante, né? Então, como é que eu vou escolher um futuro ou pensar no meu futuro sem eu reconhecer aquilo que eu fui, sem eu reconhecer os acontecimentos importantes da minha vida, que podem também estar interferindo nas minhas escolhas agora no presente, e integrar isso no futuro, né? Então, isso é extremamente importante. Tá cheio de comentário, né, Li? Tá, teve uma pergunta, Roberta, assim, mais atrás, assim, que vou aproveitar que é o momento que a gente está falando sobre os pais, né? Que a pergunta era assim, como é que esse desejo profissional dos pais influenciam na escolha dos filhos? Né, assim, dentro dessa expectativa, dessa rede de influências. Tá, vamos lá. E, gente, esse desejo, ele pode ser, eu vou bem no popular, escancarado, direto, como ele pode ser muito sutil, né? Às vezes, os pais não se dão conta de como, antes mesmo da gente ter um filho, a gente tem expectativas para esse filho. Esse filho vai crescendo e, às vezes, essas expectativas, elas também vão acompanhando. Às vezes, eu posso não me realizar numa profissão e querer que o meu filho se realize por ela. E isso não ser claro da minha parte, né? Às vezes, eu posso valorizar uma profissão e eu não escolhi e achar que é essa profissão que vai fazer com que o meu filho tenha futuro. Então, são tantos aspectos que estão envolvidos nessa questão, e aí eu digo que depende também de como foi o meu processo de escolha. Se eu, na minha escolha profissional, né, assim, tive uma interferência da minha família, se a minha família facilitou ou não, com certeza isso vai interferir na escolha dos meus filhos. Por quê? Porque também eu estou inaugurando, é algo novo, e essa vivência, ela é dual, ela é vivida dos dois lados, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer com que esses pais olhem um pouco para eles também. Não é que a gente não vai ter expectativas, não. É impossível até eu dizer a gente não ter expectativa para os nossos filhos, né? Uma fala que eu sempre escuto dos pais é assim, quando eu pergunto assim, o que é que você espera do futuro profissional do seu filho? Né? Quando eu estou com eles na primeira sessão. E eles dizem assim, geralmente eles dizem a mesma coisa. O que é que tu acha que é, Ellen? Que eu escuto dos pais. Tu tem ideia? Repete sua pergunta que eu estava lendo um comentário aqui, Roberto. O que é que você espera do futuro profissional dos seus filhos? O que é que você acha que eu sempre escuto? Que ele seja feliz e que ele tenha... Não, é isso aí. Que ele seja feliz. Aí eu vou para a segunda pergunta. E o que é para você ser feliz? Né? Por quê? Porque que ele consiga, que ele tenha uma carreira promissora, né? Que ele se dê bem no trabalho, que dê dinheiro. Pronto, é isso. Né? Então, a gente precisa esmiuçar um pouquinho isso, né? E aí, talvez conversar com o filho também. Você também quer ser feliz? Ser feliz para você também é isso? Né? Então, às vezes, a gente não tem ideia, enquanto pai e mãe, o quanto nós somos atravessados pelos nossos valores, as nossas expectativas, né? A literatura aponta muito isso, que é o determinante que mais interfere e que muito dificulta. Os pais podiam facilitar, né? Assim, como é que os pais podiam facilitar? Aí eu digo, tem que ter um trabalho de autoconhecimento desses pais, né? A Agnes está até colocando aqui que a grande questão é os pais terem condições de dizer isso para os filhos, né? Poder falar dos seus desejos, né? E não deixar isso velar. E eu acho isso importantíssimo. Mas nem sempre eles conseguem, né? Mas nem sempre eles conseguem, né? E eu acho importante, a gente, enquanto profissional, eu geralmente, numa primeira sessão, eu peço que os pais e o jovem venham de primeira vez, né?
justamente porque eu quero promover esse diálogo e a gente não pode ter medo de para os nossos filhos, falar do que a gente pensa, do que a gente acha, das nossas questões, dos nossos desejos. O fato de eu falar não quer dizer que ele vai exercer, não. Né? Isso tem que estar muito claro para mim também, lidar com as frustrações, né? Mas muitas vezes esse diálogo não tem. Os pais não abrem para o diálogo porque eles temem, eles têm medo do que eles vão escutar. Então, às vezes, eles não sabem escutar. Eles querem só falar e não tem diálogo, né? Como é que vai ter diálogo? Ou então naquela perspectiva, né? Assim, eu não vou falar nada para não interferir, né? Para não interferir nessa escolha. Né? E muitas vezes é o que o jovem precisa, né? É justamente esse encontro dos pais, né? Que o pai vá até ele, a mãe vá até ele, né? Para poder conversar. Né? Muitas vezes esse pai fica ali na retaguarda para não interferir, com medo de interferir. E é interessante, Eli, porque a gente pode ter interferências positivas. Não necessariamente a interferência ela é só negativa, né? E a gente pode se surpreender também nessa conversa que a gente vai ter com os nossos filhos. Eu fico pensando sempre assim, se a gente quer que eles sejam felizes e se a gente quer que os nossos filhos sejam autônomos, sujeitos, que eles façam escolhas por eles, né? Como é que a gente pode ter medo de conversar sobre isso, né? Por isso que eu digo, às vezes não está preparado porque vai escutar. E se realmente você não estiver preparado, é melhor nem conversar, nem propiciar essa conversa, né? Porque é importante que a gente se coloque, né? Eu também, no primeiro encontro que eu tenho com os pais, eu também peço que eles falem para os filhos, né? É assim, eu sempre pergunto assim, apresenta o teu filho para mim. Você está diante dele, diante de mim. Eu não conheço o teu filho. Diz para mim o que você tem aí que você conhece sobre ele, que você pode falar para mim. E os filhos adoram escutar. Às vezes tem filhos que quando eu trago para eles, como foi para você escutar o seu pai e sua mãe? Nunca meu pai e minha mãe falou isso para mim. É a primeira vez que eu estou sabendo disso. Né? Aí eu digo, onde é que nós estamos que a gente não conversa com os nossos filhos, a gente não fala para os nossos filhos o que a gente acha, o que a gente pensa. O fato de achar e pensar não quer dizer que a gente seja dono da verdade, né? Mas a gente precisa ter esse diálogo, né? Tem mais pergunta? Beda, tem, assim, né? Tem uma da Fabiana, que ela perguntou lá na frente, né? Como é que a gente, enquanto orientador profissional, está visualizando essa questão do futuro, né? Como é que a gente está se preparando para isso? E aí eu vou colocar aqui uma outra pergunta para ti, assim, em virtude do tempo, tá? A gente está com um tempinho um pouquinho corrido, né? Diante disso tudo que a gente está conversando, assim, como é que a orientação profissional ela pode ajudar esse jovem? Tá, vou só pontuar bem rapidinho a Fabiana, viu? Fabiana, a gente está assim no escuro, sendo bem sincera, né? Pensar no futuro sempre é lidar com o desconhecido, com aquilo que eu não sei, com aquilo que eu desconheço, por isso que ele angustia tanto. Mas a gente precisa pensar sobre ele não de uma forma rígida. No momento atual que a gente está vivendo, é um momento de vulnerabilidade, né? Que a gente só tem a certeza de que tudo vai ser diferente. Eu não sei de como as coisas vão ser. A gente sabe que mudanças vão acontecer no mundo do trabalho, profissões vão ser modificadas, né? Assim, acho que outras profissões vão vir, né? A nossa forma de trabalhar, mas eu não sei te dizer com certeza. O que eu sei é que tenho certeza que as coisas vão mudar, né? E estar preparado para isso, eu acho que é um dia de cada vez. Eu tenho vivido muito assim, um dia de cada vez, trazendo muito o momento presente, né? E entendendo e compreendendo essa angústia que nós temos hoje, tá? E com relação à escolha, alguns aspectos são colocados pela literatura, a gente sabe quando a gente trabalha com a escolha profissional, mas é interessante a gente pontuar, né? Uma Fabiana já disse o autoconhecimento, e o autoconhecimento ele permeia o processo inteiro. Ele não vem só no início. Até para escolher a profissão, eu tenho que estar olhando para mim, né? Então, ele é essencial. E ele não é fácil, porque o nosso jovem, né? Nós não temos uma cultura, como eu já coloquei, de olhar para si, né? Também nesse processo de autoconhecimento, a gente precisa, como a Eli já colocou, saber dos interesses, começa por aí, né? Do que eu gosto, dar uma olhada nas aptidões, nas habilidades, nos meus valores, na minha forma de ser, naquilo que para mim é importante, no que me motiva a pensar numa profissão, nos meus motivos que são muito subjetivos, né? Às vezes as afinidades com que eu tenho na escola ou com as coisas que eu gosto de fazer, né? Poder olhar também... queria completar só assim, olhar para as profissões da família também, né? Assim, que muitos processos, os orientandos, eles se dão conta realmente do que é que eles estão escolhendo quando eles passam a olhar para a família,
né? Pronto. Para o que já vem ali de herança da família, né? Aí você está falando dos determinantes. Aí eu acho que uma outra etapa que a gente precisa trabalhar, que está bem misturado, mas é as interferências e os determinantes de escolha, que são todos esses que a gente já falou, e inclusive a família, né? Que a gente tem várias técnicas, atividades para casa. Eu trabalho muito com atividades para casa, né? Para fazer junto com a família, né? Então eu acho que isso é importante, que o jovem se perceba e tenha esse momento com a família, tá? Que a gente sabe do quanto interfere. Outra coisa que a gente percebe é a informação profissional, né? Como você está colocando. Como é que eu vou escolher uma profissão se eu não sei do que existe ou do que eu sei muito pouco, né? Então a gente precisa estimular e fazer com que esses jovens, eles conheçam as profissões, eles tenham uma ideia desse mundo, dessa realidade ocupacional. Hoje a gente já tem jogos, a gente já tem técnicas, a gente tem várias coisas que a gente pode estar trazendo para trazer essa realidade ocupacional e fazer com que o jovem tenha uma ideia das profissões como um todo. Não só de determinadas profissões, como muitas vezes a gente sabe que é, né? Então, assim, tem tantas profissões, né? Assim, hoje tem profissões de nível superior, tem outras profissões, tem profissões de graduação tecnológica, não só bacharelado, tem licenciatura, às vezes eles não sabem a diferença entre elas, né? Então, a gente precisa apresentar isso jovem para ele perceber que afinidades e que identificações, né, eles vão tendo. Aí, a escola é fundamental, porque tem a feira das profissões que as escolas fazem, que é fundamental. O quanto o professor na escola, gente, não pode falar sobre a escolha dele. Por que eu quis ser professor de matemática? Por que eu quis fazer esse curso, né? Eu acho que o professor pode conversar para os alunos sobre isso, né? Outra coisa que a gente percebe que é fundamental, as feiras, é o contato com as universidades. Hoje a gente tem tantos sites, né? Na palma da mão esses meninos têm como conhecer isso, vídeos, tantos vídeos que eles têm acesso, né? Então essa parte da informação profissional a gente sabe que é importante, né? Refletir sobre o trabalho, sobre o sentido do trabalho, a importância do trabalho, né? Assim, para eles, um beijo, Fábio. E a gente sabe que eles têm hoje muitas condições de ter essa informação. Agora, eu queria pontuar também, Eli, dois aspectos. Um, é buscar profissionais e buscar os pais para conversar, que eu acho importante. Sim. Se a gente sabe que os pais é um determinante forte no processo de escolha profissional, a gente tem que incentivar e tentar fazer, né? Não vamos forçar, nós vamos de acordo com as possibilidades que esse jovem tem, mas com que ele se aproxime da família, ele possa conversar, porque os pais também podem ajudar. Eu tenho tido alguns pais que têm ajudado muito jovens, que têm também facilitado esse processo de escolha. A gente não só tem pais que dificultam, né? A gente precisa também orientar esses pais, estar junto deles, né? E profissionais, e buscar profissionais da escola que está ali, né? Que pode ajudar esse jovem, profissionais que estejam na universidade, profissionais que trabalhem com orientação profissional, que às vezes a gente sabe que a escola não dá conta de tudo, que às vezes a escola pode fazer um trabalho com esse jovem, mas ele ainda ter dificuldade de escolha, porque às vezes é um conflito, é uma dificuldade dele de tomada de decisão, de fazer escolhas, né? Então a gente precisa também estimular com que ele tenha profissionais que sejam parceiros, que a gente possa contribuir e ajudar junto a esse jovem, né? O que eu posso dizer é que o trabalho de orientação... Dentro da escola, só complementando, né, que a gente possa também levar profissionais para dentro da escola, né, para promover esse diálogo, né, junto a esses jovens, né. E eu acho até, eu sei que muitas escolas fazem isso, fazem um apanhado das profissões de interesse dos jovens, né? Mas às vezes eu fico pensando, além de fazer esse levantamento, se a escola não poderia pelo menos apresentar quais são todas as profissões que existem, para daí eles sentirem até a curiosidade de conhecer uma que eu nunca ouvi falar, né? E apresentar e trazer também profissões novas, né? Que eles às vezes não têm a menor ideia do que é, né? A gente sabe que tem crescido, né? Que o universo vai aumentar aí também dessas profissões, né? E eu acho que é importante isso e a gente precisa trabalhar. Agora, eu sempre gosto de dizer, gente, que o processo de escolha profissional, quem é protagonista é o jovem, não somos nós. O centro é ele, né? A gente se preocupa muito enquanto orientador profissional com as técnicas, com os instrumentos, aprender, aplicar. Isso é importante, isso é necessário. Mas mais do que isso, qual é a necessidade e a demanda do jovem que está na minha frente, né? Como é que eu estou fazendo a leitura desse jovem? Porque às vezes é um jovem que ele precisa do processo inteiro, mas às vezes é um jovem que já vem de uma psicoterapia, que ele já está olhando para ele,
né? E que a gente sabe que esse Está processo em de outro autoconhecimento movimento, né? está fazendo um outro movimento, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Como outra coisa que eu escuto muito, eu aplico esse recurso porque eu gosto, mas eu não tenho que aplicar porque eu gosto, não. Ele precisa desse recurso, essa técnica aqui vai ser melhor do que essa para ele, né? Então, a gente só sabe com isso se a gente estudar, se a gente for atrás, né? Se a gente compreender, assim, tudo que existe, fazer formação, estar se atualizando, né? Então, eu penso dessa forma, né? E acho que sempre é tempo, assim, da gente escolher também de novo, que é isso que eu também quero deixar claro aqui, né? Se eu fiz uma escolha profissional aos 17 anos, aos 18 anos, depois aos 21 percebi que não é, eu sei que não é fácil, mas assim, a gente pode recomeçar, a gente pode se encontrar, né? A gente pode recomeçar e a gente pode pensar numa outra escolha, né? Assim, que possa ser uma escolha que me traga mais satisfação, né? Isso, assim, um dos grandes medos do jovem é errar, não é? Assim, eu não quero errar. Né? E ao mesmo tempo vem com aquele o senso, né, de que é a profissão para a vida toda, né? Então, assim, poxa, será que realmente é a profissão para a vida toda? A gente espera que dentro desse processo ele realmente se encontre, mas se ele não se encontrar, se lá na frente ele perceber que não é aquilo ali que satisfaz, que não é aquilo ali que traz felicidade para ele, que há sim a possibilidade de recomeçar. Né? Sim, né? Que a escolha ela não precisa ser a escolha para a vida toda. Isso. Dentro de um planejamento que a gente sabe que é necessário, principalmente quando você já tem uma dimensão do tempo, tem responsabilidades, tem filhos, né? Que é o caso de transição de carreira, né? O nosso caso aqui que a gente está falando, né? Mas a gente sabe que isso existe. A Clarissa colocou alguma coisa por aqui, não foi? O papel do orientador é levar ao jovem a despertar para os seus interesses, né? É exatamente promover essa reflexão, né? Facilitar esse processo de escolha profissional, colocando tudo isso que a gente veio trazer aqui hoje, né? Todas essas possibilidades, não só os interesses, mas eu lembro que tem um livro, e aí eu não vou me lembrar qual é, mas que diz que realmente assim, o papel do orientador é aquele que sai com a lanterninha, né? Iluminando aquele caminho, né? E é assim mesmo. É o livro da Marilu, Controle Social do Orientador Profissional. É esse artigo que ela vai falar, ela faz uma analogia com... É como se a gente estivesse assim, no caminho escuro, né? Vai ser a lanterna, ele vai acender as luzes, né? É a Marilu, ela coloca muito isso, né? O papel do orientador profissional. E eu, assim, a minha grande preocupação com os orientadores profissionais, eu vou dizer o que é, gente. É para a gente não desorientar. Né? E o que é não desorientar para mim é o cuidado que a gente tem que ter com os nossos conteúdos, é o cuidado que a gente tem em observar e perceber esse jovem, a demanda dele que está na nossa frente, né? Para que a gente possa realmente ser coerente com o que faz ele nos buscar, né? Tu tá olhando o tempo, é? Tem 25 segundos. Então, aproveitar esses 25 segundos, né, para agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, né, e agradecer você, Roberta, assim, que com toda a experiência, que eu sei que seu tempo aí também é bem corrido, né,